Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos para mais um daqueles vídeos que a gente não gostaria de estar fazendo, mas a gente dá a cara a tapa, né? Estamos aqui nos bons e nos maus momentos para olhar, né? Olho no olho e comentar, fazer a nossa sessão de terapia aqui juntos, né? O Botafogo que está nos enlouquecendo, né? Essa que é a verdade. Como está a saúde mental de vocês? A minha, eu nem sei dizer, mas não tenho conseguido dormir graças ao Botafogo deste segundo turno, né? Muito difícil depois de tantas situações bizarras, surreais, inacreditáveis, quando a gente acha que o Botafogo não pode mais nos surpreender negativamente, ele vai lá e consegue, né, subir de nível, né, em termos de derrota, de vergonha, de fracasso, de amarelada, pipocada, como vocês quiserem chamar. O Botafogo vai a cada semana, né, nos surpreendendo. A gente achou que a maior vergonha era perder da forma que a gente perdeu para o Palmeiras. Depois, na semana seguinte, veio a derrota vergonhosa para o Grêmio. Depois, empate nos acréscimos praticamente contra o Bragantino. Enfim, a mesma coisa se repetiu contra o Santos. E agora ontem, contra um já rebaixado Curitiba, né? O Botafogo faz o gol ali nos acréscimos e toma o empate também nos acréscimos no último lance do jogo, né? Thiago Nunes até reclamou que a partida já deveria ter terminado, que o pênalti a favor do Botafogo, né, que o Carlos Alberto sofreu, já foi assinalado quando faltavam 9 segundos para o final do jogo. Fato é que não dá para a gente botar mais tudo na conta da arbitragem, e sim, o Botafogo hoje vive uma pane, né? E o torcedor vive um pânico, porque a gente ficou ali apreensivo quando o Curitiba deu a saída de bola, né? Depois do gol do Tiquinho, a gente já ficou ali tenso, imaginando o pior, porque esse time agora, que nos fez acreditar tanto no primeiro turno, agora nos faz realmente pensar nas piores coisas, né? Lei de Murphy, né? Famosa Lei de Murphy. Se a coisa tá ruim, pode ainda piorar, né? Ou melhor dizendo, se tem chance de algo acontecer errado, essa coisa errada vai acontecer. A Lei de Murphy do Botafogo, né? Exemplificado em 2023. Pessoal, não ia nem fazer roteiro aqui, mas eu não me aguento. Fiz algumas anotações para a gente conversar aqui juntos, né? Se martirizar, né, com essa campanha horrorosa do Botafogo no segundo turno, tá? O Palmeiras, antes de falar do Palmeiras, a gente tem que dizer que esse campeonato também ficou marcado por sempre os resultados dos outros times eram favoráveis a gente, né? E ontem não foi diferente. Um jogo que era muito importante que o Atlético empatasse pelo menos com o Flamengo. O Atlético goleou, né, o rubro-negro 3-0 no Maracanã. Então um resultado maravilhoso, né, tirando praticamente o Flamengo da disputa do título. E o Botafogo entrou em campo sabendo desse resultado, né? Não sei se vocês acompanharam o jogo pela Globo ou pelo Premier. Eu assisti no Premier. E o PC Vasconcelos, botafoguense, né, ele às vezes é até meio duro nas palavras, mas nesse momento não tem como realmente passar pano. E ele comentava isso durante o jogo, né? Especialmente o primeiro tempo do Botafogo, que foi extremamente apático, né? O Botafogo começa bem o jogo ali, 5, 10 minutinhos, depois entra numa apatia total, culmina com a expulsão totalmente desnecessária do Eduardo, e não parecia que era um time que sabia, né, que entrou em campo motivado pela derrota de um dos seus rivais, né? O Botafogo, eu botei até na thumb ontem, né? Precisava de 3 coisas acontecerem e uma só aconteceu, que foi a vitória do Galo, né? O Botafogo precisava ganhar do Coxa e secar os seus rivais, torcer para os mineiros, né? O Galo e o Coelho. A gente sabia que a missão do América Mineiro era muito difícil, né? A gente sabia que o Palmeiras não ia bobear tendo essa chance de pegar um rebaixado América Mineiro no Allianz Parque, né? O Botafogo pegou um rebaixado Curitiba com portões fechados, não tinha nem torcida, né?
E aconteceu o que a gente temia, né? Também foi falado isso no início da transmissão. O Botafogo não pode entrar naquele ritmo de jogo-treino, como foi aquele segundo tempo lá contra o Atlético Paranaense no Newton Santos, depois do apagão, né? Porque, não tem o barulho da torcida, então dá a impressão que é um jogo-treino. Não, o Botafogo entrou em campo precisando de uma vitória para seguir colado no líder Palmeiras. O Flamengo já tinha ficado para trás, né? E a gente não viu isso, viu um Botafogo ali, Bastos, horroroso, né? Acabou sendo sacado no intervalo, e aí o Botafogo melhora um pouco no segundo tempo com a entrada do Hugo, né? E a formação ali com 2 zagueiros e o Tietê fazendo a lateral, né? Mesmo assim, o segundo tempo foi passando e o Botafogo já parecia que ia ser um 0-0, né? Requintes de crueldade com o torcedor alvinegro, que não merecia esse desfecho de ontem, né? Era preferível ter terminado 0-0, a gente teria sofrido menos, né? Mas eu quero voltar aqui, né? Os resultados do campeonato quase sempre nos ajudaram, né? Muito. Então esse 3-0 do Atlético ajudou demais, né? Porque acho que o pior pesadelo do botafoguense seria ver, né, a gente perder o título ainda por cima para um rival local, né? E aí vai o Galo do Filipão, deu uma aula de futebol no Tite, né? Mais uma grande atuação do Paulinho, Hulk, enfim. O Galo Mineiro que faz um grande segundo turno, já vou falar sobre isso. Então assim, galera, é difícil, né? A gente não consegue encontrar palavras para descrever o que aconteceu dentro de uma normalidade, porque o que está acontecendo com o Botafogo não é normal, né? Não é normal. Então vamos aos números, tá? Vamos à matemática nua e crua. Se eu não estiver errado aqui, me corrijam aí, eu fiz umas anotações. O Botafogo termina o primeiro turno, melhor campanha, né, dos pontos corridos, 47 pontos. Em segundo, o Grêmio com 34. Em terceiro, o Palmeiras também com 34. Então, os 13 pontos que todo mundo fala é a diferença que o Botafogo termina o primeiro turno à frente dessas equipes, tá? Aí o Flamengo em quarto com 32, Red Bull Bragantino também com 32 em quinto, né? O Galo, que é a melhor campanha do segundo turno, terminou o primeiro turno em 10º lugar com 27 pontos, tá? A campanha do Galo nesse turno é de 36 até o momento, então somando 27 com 36, chegou aos mesmos 63 pontos que o Botafogo tem hoje. O Botafogo ainda nos critérios está à frente da equipe do Filipão, né? Por isso que o Galo está em terceiro lugar. Enfim, Palmeiras chegou a 66 pontos, dificilmente vai perder esse título, né? Pode ser até que consiga já na próxima rodada, dependendo do próprio Botafogo, o Palmeiras já ser matematicamente campeão. Eu já estou começando a virar a chavinha na minha cabeça de, né, acho que muitos de vocês também, por mais duro que seja, aceitar esse resultado e começar a pensar em 2024 e vida que segue, planejamento aí, já que o Botafogo vai para a Libertadores, só não sabemos ainda se é pré-Libertadores ou direto na fase de grupos, né? Já vou falar mais disso, planejamento para o ano que vem. Então é o seguinte, galera, eu fiz aqui várias anotações e as equipes, de um modo geral, nesse segundo turno, fazem ali entre 20 e poucos, 25, 30 pontos, tá? E o Botafogo, até o momento, fez 16. Essa é a grande discrepância, tá? Do Botafogo do segundo turno, tá? Então vamos dar um exemplo. O Botafogo fez 16. O Grêmio fez 25 até agora no segundo turno, tá? Sendo que o Grêmio ainda joga hoje, tem um jogo a menos, assim como o Bragantino. Palmeiras fez 32, então muito equilibrado. Palmeiras no primeiro turno fez 34, até agora 32 e ainda pode fazer mais 6 pontos, né? Flamengo fez 32 no primeiro turno, até agora fez 31 no segundo. Red Bull Bragantino fez 32, até agora 27, joga hoje. Galo fez 27, já tem 36 no segundo turno, né? Pode chegar a 42. Então, essas são as campanhas. Até quem está lá embaixo, no desespero, é verdade, fez campanha ali de 25, 26 pontos. O Santos termina o primeiro turno com 18, tem 25 no segundo turno,
que leva ele a 43 pontos. O Vasco terminou em 18º primeiro turno com 16 pontos, que é o que a gente tem agora no segundo turno, fez 26 no segundo turno, por isso está com 42 pontos ali ainda respirando, né? Por aparelhos, mas respirando. Então, assim, o que está matando o Botafogo é essa campanha de 16 pontos. Se o Botafogo tivesse 20 pontos que seja, 4 pontos a mais, né? A gente estaria hoje na liderança do campeonato. E esses 4 pontos é muito fácil da gente detectar. Os 2 pontos perdidos contra o Santos e os 2 pontos de ontem perdidos contra o Curitiba. Então a gente não precisava nem falar das besteiras contra Goiás, Cuiabá, própria virada contra Palmeiras e Grêmio. Esses 4 pontos a gente deixou de ganhar de domingo para cá, que estaríamos 1 ponto à frente do Palmeiras. É muito duro. Qualquer matemática que a gente faça, a gente cai na mesma situação. O Botafogo entregando de bandeja, né? De bandeja, o título provavelmente para o Palmeiras, né? O Palmeiras agradecendo, né? Seguinte, galera, a gente passou o campeonato inteiro falando o número mágico do título provavelmente seria 75 pontos. Mas eu até falei, olha, talvez nem precise disso, né? Talvez nem precise chegar a 75. O Palmeiras hoje, que tem 66, né? Se ganhar mais 6 pontos, chegará a 72. Chegará a 72 pontos e será campeão com 72 pontos. Tá? O Botafogo termina o primeiro turno com 47, bastava ter feito um segundo turno de 26 pontos, praticamente pouco mais que a metade, né, dos 47, para chegar a 73, que já seria hoje suficiente para ser campeão. Né? Então, o número mágico do Botafogo seria até 72, de repente, nos critérios ali de vitórias, empataria com o Palmeiras, mas passaria pelo critério de vitória e seria campeão. Mas enfim, 25, 26 pontos teriam sido suficientes para o Botafogo nesse segundo turno. Em vez de fazer 26 pontos, o Botafogo fez 16 até o momento. Lamentável, lamentável, bizarro, né? Eu acho que o Thiago Nunes, a essa altura do campeonato, não tem muita culpa, né? Já que ele já pega uma equipe assim, eu acho que poderia ser o melhor psicólogo do mundo. Tá muito difícil levantar a moral, né? O astral, enfim, o psicológico desse time, né? O Botafogo já totalmente derrotado, né? Volto a dizer, o Botafogo faz o gol com o Tiquinho e eu tenho certeza que todos vocês ficaram, né? Não vou usar a expressão aqui, mas já ficaram imaginando o que poderia acontecer e que foi exatamente o que aconteceu, né? Muito difícil, minha gente, muito difícil. A gente faz cálculos matemáticos, somas e sempre para chegar na mesma conclusão de que o Botafogo teria ganho esse campeonato, mesmo fazendo um segundo turno mediano, né? Segundo turno aí de... Então, mais um exemplo. O Galo faz um primeiro turno mediano, né? Que é de 27 pontos, né? Ou seja, o Botafogo, se tivesse feito isso, 27 pontos, teria chegado a 74 pontos, ganharia até com folga do Palmeiras. Mas o Curitiba jogou ontem sem o peso, porque já estava rebaixado. O Curitiba mandou uns 5 jogadores embora antes dessa partida. Era um time de garoto. O goleiro, lá o Morisco, acho que era estreante, 19 anos, jovem goleiro do Curitiba. O Botafogo teve extrema dificuldade diante desse adversário, né? Inclusive passou alguns sufocos ali no primeiro tempo, né? Eduardo, lamentável, né? Faz uma falta ali no meio de campo que gera a expulsão. Por sorte, no final do primeiro tempo tem uma expulsão também de um jogador do Curitiba, senão a coisa teria sido ainda pior, né? Entrou no segundo tempo o Carlos Alberto com vontade, de fato, entrou com vontade. Primeira jogada dele, ele já joga uma bola na área. O Gabriel Pires, que parece que está sendo pregado em campo, né? Parece que consegue perder. Ele o gol, o zagueiro do Curitiba ainda consegue se recuperar e fazer o corte antes do Gabriel Pires simplesmente tocar. Era só tocar para o gol e fazer o gol, né? Cai do céu o lance do pênalti, né? A jogada em cima do Carlos Alberto. Tiquinho, verdade seja dita, fez mais um jogo muito ruim, mas teve coragem de ir para a bola, né? Depois de tudo que aconteceu,
aquele fatídico pênalti, desde aquele pênalti contra o Palmeiras, que o Botafogo aí entrou mesmo em queda livre, né? Mas o Tiquinho foi para a bola, bateu bem, mas a gente não pôde nem comemorar. Durou quanto tempo a alegria do botafoguense? Pouquíssimo tempo, né? Hoje estaríamos a 1 ponto do Palmeiras, se tivéssemos ganho, iríamos para as 2 últimas rodadas, ainda com possibilidade. Mais um resultado também que eu posso dizer que foi favorável ao Botafogo: o fato do Fluminense ter ido à Vila Belmiro, sapecado 3-0 no Santos, que empatou com a gente no domingo, mostrou que o Fluminense talvez não fosse entrar tão frouxo assim agora no fim de semana contra o Palmeiras, né? Criou pelo menos essa expectativa em mim, né? Então o Botafogo iria para 2 rodadas minimamente brigando pelo título, claro, tendo que vencer de Cruzeiro e Internacional e torcendo para o Palmeiras perder pontos ou contra o Fluminense ou contra o Cruzeiro na última rodada. Galera, o Fogão Net, né, publicou agora há pouco, porque eu sei que a gente tem que virar essa chavinha, começar a falar de Libertadores. O Botafogo agora precisa se garantir no G4. Não estamos garantidos no G4. Muita gente tem falado, tem que mandar todo mundo embora. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. É óbvio que o Botafogo vai ter que sentar nesse fim de ano, repensar muito. Tem jogadores que estão muito queimados? Tem. Esses jogadores têm contrato com o Botafogo? A maioria tem contrato longo com o Botafogo. Então não é tão fácil assim dispensar. Talvez o Botafogo buscar um empréstimo desses jogadores para outro time, né? Vamos tomar um ar, né? Vamos tomar um ar em outro clube, porque vão ficar realmente sem ambiente, eu imagino, tá? A estrutura do time vai ser mantida. Não tem como o Textor mandar todo mundo embora e contratar um novo time. Não faz sentido, enfim, não tem lógica, né? Por mais que a gente esteja aí extremamente magoado, machucado, triste, decepcionado, botem aí o adjetivo que for em relação à campanha dessa equipe, que a gente acreditou tanto e conseguiu reverter isso de uma forma absurda, né? Então vamos lá. 80% desse elenco, tá, segundo o Fogão Net, tem contrato longo, tá? Contrato longo, então não dá para fazer essa limpa no início de 2024. Quem são os jogadores que encerram o contrato agora no mês de dezembro, né? Novembro já acabou, estamos hoje no último dia de novembro. Quem são eles? Carlos Alberto, Di Plácido, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, que voltou a atuar ontem depois de longo e tenebroso inverno, né? Não jogava desde da eliminação da Sul-Americana. Luiz Henrique, tá? Todos por empréstimo. E ainda o Diego Costa e o Rafael. Então vamos lá. Carlos Alberto, o Botafogo tem interesse, já foi falado isso aí algumas vezes. Tudo indica que o Botafogo vai adquirir o passe do jogador junto ao América Mineiro. $1 milhão é considerado um valor razoável, né, pelo jogador. Então, mesmo com o empréstimo se encerrando, o Carlos Alberto deve seguir no Botafogo em 2024. Di Plácido, né? Se antes já não se imaginava que o Botafogo fosse adquirir ele junto ao Lanús, agora muito menos. Os últimos jogos de Plácido perdeu a posição e a torcida realmente perdeu a paciência com o jogador, né? O próprio Thiago Nunes achou a solução aí dos 3 zagueiros, justamente para não ter que escalar o Di Plácido. Gabriel Pires, há uma intenção do Botafogo de ficar com o jogador. Eu não sei, é um jogador que, por mais que tenha demonstrado em alguns momentos qualidade, é o que eu falei, ontem parecia pregado em campo, erra muitos passes, não acompanha o ritmo da partida, parece sempre cansado, pesado, né? Pesado. Acho que também se ele fosse embora a torcida não sentiria a menor falta. Lucas Fernandes, né, que reapareceu ontem e até deu aquela impressão de por que ele não está sendo escalado? Foi até bem, né? Ali entrou. É porque tá todo mundo indo tão mal que quem entra sempre a gente fica achando que é melhor do que os que vem jogando, né? O Botafogo também não ficará com o Lucas Fernandes, não vai adquirir, enfim. Luiz Henrique também, tudo se encaminha para que o Botafogo não fique com o jogador, não cumpriu, né, os gatilhos ali que obrigariam o Botafogo a comprar ele,
tem um valor absurdo, então o Luiz Henrique também muito difícil que permaneça, só se o Olympique de Marseille for baixar muito o valor dele, mas também caiu demais o Luiz Henrique de performance, né, nos últimos jogos. Diego Costa, há a intenção do Botafogo de permanecer com ele. Claro que também a gente tem que lembrar que ele não tem jogado aí, vive sempre as voltas também com lesões, né? Inclusive nessa fase aí final tão importante, ele aí está mais uma vez ausente, né? E o Rafael, que já está mais ou menos apalavrado de continuar no Botafogo em 24 e encerrar a carreira em dezembro do ano que vem. Alguns dos vilões aí para a torcida também já estão encaminhados para sair há muito tempo. Lucas Perry e Adrielson, jogadores de seleção brasileira, já tudo certo para irem para o Lyon, tá? Vamos lá. 80% do elenco ainda tem empréstimo longo, tá? Vou falar aqui 3 jogadores que a torcida não gostaria mais de ver, acredito, vestindo a camisa do Botafogo, porém tem contrato até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2024. Eduardo, Marçal e Vitor Cuesta, tá? Para dar exemplo de 3 aí. Contrato até dezembro de 24 e são salários altos, né? E são salários altos. Então, o que o Botafogo vai fazer? Não se sabe. Como eu disse, talvez tentar um empréstimo para outro clube. É difícil falar. A questão maior é se eles vão ter clima, né, de continuar no Botafogo para a disputa da Libertadores. E o Marlon Freitas é um exemplo ainda de contrato mais longo ainda, até final de 2025. Também o Marlon caiu em desgraça junto ao torcedor, depois do episódio da piscadinha contra o Palmeiras, e também nem de perto lembra o Marlon Freitas do primeiro turno. Galera, o Botafogo vai ter que... não dá para ser só emoção. Pela emoção, né, o Textor mandaria todo mundo embora. Mas o Botafogo hoje é uma SAF, não é mais dirigido por amadores, precisa ser administrado com racionalidade, né? Muitos erros esse ano, eu espero que tenha servido de aprendizado, né? Pelo menos isso, né? E que a gente espera aí que, faltando 2 rodadas, né, o Botafogo termine pelo menos dentro do G4 e muita coisa mude, né? Vivemos um sonho em 2023 que virou um grande pesadelo, né? Volto a dizer, fico, óbvio, como todos vocês que estão me assistindo, extremamente frustrado, eu estou anestesiado, né? Não sei mais o que pensar, né? Mas fico especialmente triste pela nova geração de torcedores, né? Falei aqui várias vezes da Valentina, aquela menininha que é uma graça, né? Que faz os vídeos super divertidos, super alto astral, né? Então, em nome das Valentinas, né? Botafoguenses, quem mais? Dos Panteras botafoguenses, esses personagens todos, né? Que surgiram aí ao longo do ano e que nos representam, né? Nos representam também, né, figuras aí marcantes, e os anônimos, né, e os anônimos que a gente sofre junto, né, sofre junto. Botafogo, se fosse um filme, né, é um filme de terror esse ano, com requinte de crueldade com o torcedor do Botafogo não merecia isso. Fomos incríveis esse ano, apoiamos brilhantemente, fizemos festas incríveis, apoiamos o time, sempre falo aqui, fomos a treino aberto, sábado de manhã no Newton Santos, botamos, 8.000 pessoas no treino aberto, né, no momento que já era difícil, apoiamos de madrugada, né, torcedores do Botafogo foram ao Galeão recepcionar o time, mesmo após uma eliminação do Sul-Americana. Enfim, vou ficar aqui horas e horas enumerando os momentos desse ano, né, que nos orgulhou muito ser botafoguense, mas não por conta do time, por conta dessa torcida
que se recusa, né, a ser vencida, que se recusa a se entregar. E esse é mais um momento, né, que estamos vivendo aí, que se não nos matar, vai nos fortalecer para 2024, 2025, 2026, né? É fato que veremos um Botafogo diferente nos próximos anos. Esse ano foi um ensaio, tudo deu errado, mas um ensaio do que a gente vai ver aí nos próximos anos, com o Botafogo disputando títulos, né? Um Botafogo se colocando ali junto a clubes que faturam muito mais que o próprio Botafogo, né? Flamengo, Palmeiras, próprio Atlético Mineiro, hoje são muito mais, tem verbas muito maiores que o do Botafogo, mas o Botafogo da SAF não é só tragédia, né? A SAF está saneando as dívidas do Botafogo, a SAF está organizando o Botafogo. É óbvio que a gente fica muito triste pela maneira com que esses jogadores entregaram os pontos, né? A gente viu o Botafogo que antes, né? O Botafogo de antes, que atrasava salários, passar a pagar ótimos salários, passar muitas vezes a fretar voos para que os jogadores performassem da melhor forma possível. Hoje a gente tem um Lonier, que se não é o melhor CT do Brasil, é um CT digno, né? Com um ótimo gramado, local incrível. Melhorias foram feitas nesses 2 anos, né? Quase 2 anos, né? Um pouco menos de 2 anos. Melhorias incríveis, justamente para dar suporte a esse time, para que nada nos atrapalhasse em campo. Infelizmente, a parte psicológica, ou sei lá qual a explicação, difícil dizer, acabou nos derrubando. Não é fácil ser campeão brasileiro, é o campeonato talvez mais difícil, né, de se conquistar. 38 rodadas, o campeonato parece clichê, né, mas é um campeonato que é uma maratona, né, de performance, que a gente sabe que as equipes oscilam, mas que precisa de cabeça justamente. E o Botafogo provou que ainda não tem essa cabeça, essa mentalidade vencedora, né? Se ela virar nos próximos anos, a gente espera que sim, né? Estamos reconstruindo o Botafogo. Eu sei que muita gente aí não quer nem ouvir falar, tá bravo, tá xingando, né? Xinguem, botem para fora, né? O torcedor botafoguense foi muito maltratado por esse time esse ano e, enfim. O que eu posso falar de positivo é que tudo passa e a vida segue, e ano que vem, um novo ano, teremos uma disputa importante de Libertadores. O Botafogo não joga Libertadores desde 2017, e vai ser com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes está recém conhecendo o elenco, acho que é um técnico capacitado, não é porque não ganhou do Santos, nem ganhou do Curitiba, que a gente vai meter o pau nele, né? Eu acho que ele é mais uma vítima, e qualquer técnico que chegasse, fosse o Cuca, Luxemburgo, ia enfrentar a mesma situação, né? Além do fator inexplicável, né? Que sei lá, são coisas que só acontecem com o Botafogo, se fizeram alguma sei lá, alguma coisa contra o Botafogo, estamos pagando nossos pecados, né? Através do Botafogo. Difícil de falar, né? Difícil de dizer, mas realmente é uma história que, como o pessoal tem dito, né, se fosse um filme mesmo, um roteiro de filme, a pessoa que escreveu, né, foi muito maldosa com a torcida alvinegra, né? Não merecíamos sofrer da maneira que estamos sofrendo. Mas, como eu disse, já estou começando a virar a chavinha e pensar no ano que vem. A vida segue, o Botafogo segue, a nossa paixão pelo Botafogo, né? O Botafogo, essa estrela solitária aqui, maravilhosa, que a gente aprendeu a amar, né? Que a gente é escolhido, né? Não é esse Botafogo que a gente está vendo agora, né? De jogadores que passarão, né? Que vieram, vestiram a camisa e irão embora, né? Botafogo somos nós, beleza? Galera, deixa o like se você acompanhou até aqui, comenta aí embaixo, né? A nossa terapia coletiva, mais do que nunca. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para a gente continuar crescendo, falando do nosso amor, né? Amor bandido pelo Fogão. Tamo junto, valeu!